Você já passou por alguma situação onde você olhou o que tinha nas suas mãos e pensou, isso não vai ser o suficiente? Talvez seja no final do mês, olhando para uma conta bancária, ou ao enfrentar um problema no casamento, na saúde, na família, e você pode pensar, eu não tenho estrutura para aguentar isso, eu não tenho forças, eu não tenho respostas, eu não tenho o que é necessário. Bom, eu digo para você, seja bem-vindo ao Clube dos Discípulos em Mateus 14, onde podemos enxergar uma situação parecida. Lá em Mateus 14, versículo 17, os discípulos falam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? Eles estavam diante de uma multidão faminta, e a única coisa que eles tinham parecia completamente insuficiente. E Jesus olhou para aquilo que era pequeno e transformou em abundância. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Sobre como a fé transforma a escassez em abundância quando confiamos até mesmo o pouco que temos no Senhor. Em Mateus 14:17 nos fala, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? E essa é a confissão de quem se sente limitado, fraco e até mesmo inútil. E essa é uma confissão de quem se sente fraco e ou até mesmo inútil diante de uma necessidade grande. E a verdade é que todos nós já tivemos nessa posição. O salário não dá, o tempo não é suficiente, a fé é fraca demais, o conhecimento é limitado, o emocional está quebrado. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Jesus não critica os discípulos pela escassez. Ele não diz, vocês são fracos, ou vocês deveriam trazer mais. Pelo contrário, no versículo 18 ele fala, tragam esses pães e peixes para mim. E aqui está o segredo. Jesus não precisa de muito. Ele apenas precisa daquilo que você tem. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19, nos fala, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus não está pedindo aquilo que você não tem. Ele está dizendo, entregue aquilo que está em suas mãos e deixe-me agir. Em Mateus 14:19 fala, erguendo-se os olhos para o céu. E enquanto os discípulos olhavam para a multidão, olhavam para os problemas, Jesus olhava para o céu. E aqui está a diferença entre a fé e a incredulidade. A incredulidade, por si, olha para o problema. Já a fé olha para Deus. A incredulidade paralisa. Ela diz, não vai dar, não é o suficiente. Mas a fé diz, Deus é suficiente. Se Ele está aqui, não precisamos de mais nada. Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Outro exemplo que podemos observar na Bíblia é de Números 13, onde narra a história dos espias indo olhar a terra prometida. Muitos vieram com um relatório negativo, afirmando que eles pareciam gafanhotos diante do povo de lá. E qual foi o resultado? Bom, eles duvidaram e não puderam entrar na tal terra prometida. Muitas vezes você pode estar alimentando essa escassez, não por falta de fé, mas pelo excesso de cálculo. Claro, não estamos falando aqui para viver de maneira imprudente, onde não há um certo cuidado com aquilo que você tem. O que estou tentando transmitir é exatamente que muitas vezes nos apegamos muito às pequenas coisas, às coisas materiais, que acabamos esquecendo o Deus que temos. O Deus que fez o azeite não acabar com a viúva. O Deus que transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. O Deus que ressuscitou e vivo está. Em Mateus 14:19 fala, pegando os 5 pães e os 2 peixes. Jesus não multiplicou aquilo que ficou escondido. Ele multiplicou aquilo que foi entregue. Em Provérbios 3, versículo 9 ao 10 nos fala, honre ao Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. E um exemplo bíblico que podemos encontrar é exatamente a viúva na qual mencionei, lá em 1 Reis, no capítulo 17, onde nos fala mais ou menos o seguinte, a viúva de Sarepta tinha apenas um pouco de farinha e azeite. Mas, quando entregou ao profeta Elias, um milagre aconteceu. A farinha não acabou e o azeite não faltou.
Muitas pessoas querem ver a multiplicação de Deus, mas não entrega. Guarda a fé, esconde os dons, retém o que tem e vive no medo de perder. Mas Jesus nos ensina que é no partir que vem a multiplicação. Deus não te chama para resolver tudo, Ele te chama para confiar e entregar. Perceba que Jesus poderia muito bem ter feito chover pão do céu, assim como fez em Êxodo, mas aqui Ele envolve os discípulos no processo. Deus não apenas nos alimenta, mas Ele nos usa para poder alimentar outros. Em 2 Coríntios 9:10 nos fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Você pode ser o canal que Deus vai usar para operar milagre, mas para isso você precisa obedecer, mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça insuficiente. O pouco das mãos de Jesus já vira multiplicação. A perfect abundance, eternally mine. E por fim, Mateus 14:20 nos fala: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos. Quando você entrega o que tem, seu dom, sua fé, seu tempo, Deus não só supre, mas sim faz sobrar. Em Efésios 3:20 nos fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Talvez seus 5 pães e 2 peixes sejam o seu tempo, sua fé fraca, sua energia ou seu pouco tempo de oração. Mas lembre-se, Deus não despreza o pouco, Ele transforma. Restoring my soul, a beautiful scene.